Olá, para quem está assistindo essa live gravada, o tema é o que está por trás da traição e como sair disso. Eu vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começa o tema. Boa noite, boa noite. Boa noite, Cris, Clarissa, Jordana, Regina. Estou colocando aqui o tema da live. Traição. Aplique-se para uma sessão diagnóstico. Sem custo. Comentando. Quero. Feito. Ok, boa noite. Adriana, Ana Raquel, Fernanda Guerri. Quanto tempo? Boa noite. Como é que vocês estão? Hoje vamos falar sobre esse tema, né, tão comum nos relacionamentos, traição, e entender as dinâmicas ocultas que estão por trás dela, que como eu postei hoje, né, vão muito além de falta de caráter. Isso que a gente consegue perceber na periferia, na superfície. Mas o que há no profundo, já viram uma imagem de um iceberg? Boa noite, Renata. Já viram um iceberg? A pontinha lá que a gente consegue ver é só uma pontinha, mas tem quase que uma montanha embaixo. Então é sobre essa montanha submersa que eu quero falar hoje. E para isso eu vou contar a minha história. Porque eu fui alguém que viveu muitas sombras de traição nas minhas relações. Boa noite, Juliana, Lenise, Flávia, Fernanda, Laís. E vocês? Contem aí. Já viveram isso? Wesley, Drica. Me contem aí. Boa noite, bom demais estar aqui. Mais uma vez, gratidão pelo movimento libertador de hoje, Cauê. A Renata é uma mentorada minha. E a gente, instantes antes aqui, a gente fez um encontro individual que ela tem direito. Na mentoria A Grande Virada. Inclusive, esse textinho que eu botei aqui, ó, aplique-se para uma sessão diagnóstico sem custo, comentando quero, é para, nesse encontro, eu te apresentar essa mentoria. A Cris é outra mentorada, eu vi aqui. A Cris hoje foi sorteada. Opa, quase caiu. A Cris ganhou uma leitura de registros akáshicos. Eu dou alguns presentes para os mentorados durante a jornada. Mas vamos lá, quem comentou aqui? Eu já. Querendo ou não, né, gente? A traição é algo que é quase inerente. É quase parte... não vou dizer normal, né? Mas tá aí, né? E é algo que precisa ser visto. Claro que dentro de relações, né, no formato monogâmico. É sobre essas que a gente vai falar aqui. Mas não dá pra negar que ela acontece. Já que nem vocês, algumas colocaram ali, né? Já aconteceu. Normalmente, a gente vai pegar alguém aí que tem seus 30, 40 anos de vida, essa pessoa já traiu e já foi traído. É ou não é? A Jordana botou, não acho normal. Sim, eu não estou dizendo que é normal também. Mas eu estou dizendo que acontece muito. Não estou naturalizando. A ideia não é essa. A ideia aqui é justamente encontrar a resolução disso. Só que para a gente resolver uma coisa, primeiro a gente precisa reconhecer que ela existe, né? Que nem o alcoólatra lá, né? Primeira coisa que o alcoólatra precisa para buscar a sua cura é reconhecer
que ele tem um vício. Então a gente precisa reconhecer que nas relações isso acontece e muito. Falo eu, enquanto terapeuta, nos últimos 5 anos atendendo vários homens e mulheres, desde esse tema do amor, e a traição permeou muitos dos meus atendimentos. Boa noite, Rafa. Então tá aí, e acho que precisa ser visto. E para isso, gente, eu vou começar contando um pouco a minha história, tá? Eu reconheço e me sinto cada dia mais sem esperança de ter alguém leal, fiel ao meu lado. Fernanda, essa live então é para ti. Aproveitando, né? Para quem é essa live? Para quem já viveu dilemas nos relacionamentos, para quem já viveu traições nos relacionamentos, para quem está chegando para uma relação ou dentro dela e teme ser traída, ou vive em si o ímpeto de trair, ou tem alguma pessoa, ou está numa relação com alguém que é comprometido. Eu diria que de uma forma geral essa live aqui é para todo mundo, tá? Porque o que eu vou trazer aqui, o que está por trás da traição é um dilema que se desdobra em vários outros. Vou falar muito da questão dos nossos pais, do que a nossa criança interior viveu lá atrás. Ok? Então vou contar primeiro a minha história. Aqui, ó, vocês estão diante de um homem que traiu muito. E eu diria que, gente, se eu sair dessas dinâmicas e hoje não tenho o mínimo ímpeto de trair, eu posso dizer para vocês que todas vocês têm solução. Foi uma jornada, um processo que eu atravessei, mas super possível. E o que eu acho interessante nessas motivações que surgem no nosso inconsciente, que, né, são esses impulsos que nos levam a agir de determinada forma, é muito interessante como quando tu vai para um lugar de cura e resolve essas questões, esses impulsos desaparecem, gente. Falo pela minha experiência e também de pessoas que eu atendi relatarem a mesma coisa. Só que, claro, para esses impulsos pararem de surgir, a gente precisa ir na raiz da questão. Por isso que eu digo, se a gente ficar nessas análises superficiais, de julgamentos, de mau caráter, isso e aquilo, ou jogando a conta de que as relações estão perdidas hoje, essas narrativas não resolvem nada. Tu vai seguir com análises superficiais sobre a vida. E quem fica em análises superficiais sobre a vida, vive uma vida superficial, não aprofunda. E a felicidade, o amor, tudo que tu deseja encontrar tá no profundo, que nem a tua alma. Tua alma não tá aqui na periferia, aqui a gente vê o corpo físico, a alma tá no profundo. Então vamos aprofundar? Esse papo aqui dessa live de hoje, gente, é para adultos responsáveis, que assumem as suas escolhas, o caminho que querem trilhar, assumem as realidades que estão atraindo e querem mudança. Né? Não é nem querem mudança, né? Porque muitas pessoas querem mudança, mas poucas pessoas querem mudar. Então essa live aqui é para quem quer mudar. Quando tu muda, a mudança é uma consequência. Agora, se tu deseja mudanças lá fora e quer seguir fazendo as mesmas coisas, ela não vai acontecer. Vivo esse padrão desde a minha infância. Então vamos lá. Já aconteceu no meu primeiro namoro. Nós outros nunca fiquei sabendo. É interessante. Se já aconteceu no teu primeiro namoro, aí já fica uma marca que provavelmente tu vai propagar, perpetuar, que vai ecoar nas tuas relações futuras. É que nem... Por que a gente olha tanto para episódios da infância? Porque na infância foram as primeiras impressões a primeira vez que eu me comuniquei, como eu fui, a primeira vez que eu me aproximei de alguém, a primeira vez de tudo. Isso marca a nossa psique. E a gente tende a reproduzir essas primeiras impressões. E aí alguém falou, né, na minha primeira relação na adolescência já fui traída. Imagina que teu inconsciente já registra a ideia. Relacionamentos são lugares de traições, onde eu sou enganada, onde eu sou traída, onde eu sou etc, etc, etc. Claro que, conforme eu vou explicar para vocês aqui, vocês vão perceber que isso provavelmente, esse padrão veio antes dessa relação da adolescência. Eis o ponto. O meu também foi o primeiro, e quando me dei conta, ele era simplesmente uma extensão do meu pai. Exato.
Nunca traí no meu casamento, mas fui traída várias vezes. Então, gente, ó, vou contar a história, que nem eu falei pra vocês aqui, ó, de um homem que traía bastante, que também foi muito traído. Porque a traição era uma sombra dentro do meu núcleo familiar. Já comecem se fazendo essa pergunta. Dentro do núcleo familiar de vocês, havia traição? Vocês já ouviram algumas coisas? Testemunharam alguma coisa? Se no teu núcleo familiar já há um indício disso, é bem provável que isso esteja na tua consciência sistêmica, é o termo que a gente usa, né? No teu DNA, na tua genética. E haverá uma forte tendência de tu replicar isso. Ó, a Miss colocou sim, sim, havia bastante, sim, meu pai traiu minha mãe. A Rafa colocou muita. Então, eu nasci diante de um contexto que meu pai, sexta-feira, ia pra rua, pra festa e voltava domingo, de ressaca. Várias vezes. Ou seja, e aí imagine que a nossa criancinha, ela é uma esponja. Ela vai absorvendo a realidade, ela vai tomando referências do que é a realidade a partir do que ela vê, sobretudo dos nossos pais. Porque os nossos pais são as grandes figuras de autoridade para nós. A gente tende a pegar as referências dele, tomar elas inconscientemente para nós, lá na infância, e reproduzir tudo na fase adulta. Então vamos imaginar Cauê, enquanto filho do meu pai, eu estava ali em contato com as referências que meu pai me trazia do que é ser um homem. Inclusive meu pai verbalizou uma época da minha adolescência, quando eu fui crescendo um pouquinho, meu pai sempre nas narrativas dele trazia a ideia de que quanto mais mulheres eu tiver, mais homem eu sou. Isso é a prova da minha masculinidade. Era o sistema de crenças, a referência inconsciente que ele tinha. E todas as referências que a gente tem, todos esses sistemas de crenças, eles criam toda uma realidade. A gente vai agir na realidade embasado nelas. A gente vai pensar através delas, vai sentir, vai agir e criar toda uma realidade fundamentada nisso. Vivenciei minha mãe ser traída, me gerou tanta dor e hoje sou eu quem reproduzo esse padrão. Ó, então tá aí, ó. Eu vou contar a minha história do lado dos homens, mas depois vocês vão ver que é só inverter. Não é bem um inverter, tá? Mas depois vai ficar fácil vocês reconhecerem do lado de vocês, mulheres, de que forma vocês se emaranharam essas dinâmicas, tá? Então, ó, primeiro de tudo, eu cresci dentro de um contexto onde havia muita traição. As referências que eu comprei do que é o seu homem vindas do meu pai foram sendo, vindo para minha estrutura inconsciente, formando minhas ideias de mundo, minhas visões de mundo, meus modelos mentais, tem várias palavras para isso. Mas talvez o fato que mais culminou, que eu já trabalhei muito com a terapia, foi aos 13, 14 anos de idade, quando meu pai foi embora de casa com uma das mulheres dele. Foi viver com uma outra mulher e, diante disso, a minha mãe caiu num profundo sofrimento. Se desestabilizou, se desestruturou total. E ali na minha casa, no meu núcleo familiar, imagina, saiu a figura de pai, eu vendo minha mãe desestabilizada, eu fui pro lugar dele. Só isso aí, já, conforme as ideias sistêmicas, já iria me emaranhar aos destinos do meu pai. Quando a gente tenta ocupar um lugar que não é nosso, dentro do nosso sistema familiar, essa é uma ideia das constelações familiares. Ó, pega o termo, constelação. É que nem os astros. Se tu olhar os astros, cada astro tem um lugar, Plutão tá lá no lugar dele, Saturno tá no lugar dele, tudo tem um lugar. Dentro do teu núcleo familiar também. Tu tem o teu lugar de filho, tua mãe de mãe, teu pai de pai, tua irmã de irmã. Só que quando acontece algum desses dilemas, é muito comum a gente sair do nosso lugar e tentar ocupar o do outro. No caso, eu saí do meu para ocupar o lugar do meu pai. Esse lugar da pessoa que tu está tentando ocupar vai fazer com que tu inconscientemente crie os mesmos padrões dessa pessoa que tu está
tomando lugar. Ok? Mas o ponto maior aqui com a minha mãe, que eu quero que vocês entendam, eu quero falar através da lente, né, da traição como causa oculta de uma vingança. Porque a minha mãe, por sempre ter dilemas com meu pai e ver o meu pai com maus olhos, né, sabe aquela coisa de amor e ódio? Amava meu pai enlouquecidamente, mas tinha ódio pelo que fazia, mas amava também, né? Mas enfim, minha mãe não confiava no meu pai, em quem ele era. Então a minha mãe, ela fechou o meu acesso, vamos dizer assim, ao meu pai. Pelo simples fato de ver o meu pai com maus olhos. A nossa criança sente isso. E por vezes minha mãe verbalizava em alguns comportamentos meus: tu é igual ao teu pai. Só que num tom de julgamento. Como que eu, criança, pequeno lá, recebo isso? Como uma rejeição. A minha mãe me rejeita, porque eu sou 50% pai e 50% mãe, certo? Eu vim deles. Quando eu percebo que a minha mãe vê o meu pai com maus olhos, eu indiretamente estou vendo que ela me vê com maus olhos também. Que ela rejeita a metade de quem eu sou. E naturalmente, a criança ali, quem é pequeno, sente um receio de se entregar a essa outra figura. No meu caso, o meu pai. Porque minha mãe me vê com maus olhos, vê ele com maus olhos. Me policio para não fazer isso com meu filho. Sim, gente, uma das piores coisas que uma mãe pode fazer a um filho ou filha é dizer que o pai não presta. Isso aí é quase que assim, assinar o contrato, pega uma filha mesmo, aí a mãe traz: o teu pai não presta, os homens não prestam. Pode ter certeza que essa filha vai atrair exatamente esse homem que não presta. Tem uma explicação mais profunda para isso. Mas não quero trazê-la agora, senão vou perder o fio da meada. Só fiquem com essa ideia, tá? Então, a minha mãe não dava um lugar para o meu pai, não dava espaço para o meu pai. Não que através dos... Minha mãe até era acessível para isso, ela cuidava com as palavras, minha mãe tinha certo cuidado para isso. Mas no íntimo eu sentia que ela não dava. E a criança pega, gente, o oculto, o não dito. A criança capta tudo que está acontecendo ali. Tudo. Por isso que é uma ilusão os pais acharem que vão educar a partir do que eu digo, né? Faça isso, não faça aquilo. Não, as crianças peguem quem tu é. Tu quer destruir a psicológico de uma criança e a criança está sentindo que tem uma briga ali, um conflito entre os pais, a relação está desmoronando e os pais verbalizam para a criança que está tudo bem. A criança... Aquilo não fecha a conta, porque ela está sentindo tudo. A criança é hipersensível. A gente vai se endurecendo, se fechando depois que a gente cresce. Mas lá a gente capta tudo, sobretudo dos nossos pais. Então o que aconteceu ali? Eu percebendo a minha mãe julgando os meus pais, o que eu comprei quando vi a minha mãe sofrendo diante da partida do meu pai de casa? Eu comprei as lentes de dor da minha mãe e passei a olhar o meu pai não com os meus olhos, mas através das lentes de dor dela. E aí sim eu caí no julgamento ao meu pai, mau caráter. Olha o que ele fez, olha o que a minha mãe está passando. Esse cara não é bom, esse cara não é legal. Faz sentido, gente, até aqui? Comentem aí. Como impedir que meu filho não tome esse lugar? Tens que olhar com bons olhos o pai dele. E para olhar com bons olhos o pai dele, a tua relação com teu pai tem que estar bem resolvida, senão tu não vai conseguir. E o teu filho vai sentir se tu exclui esse pai, se tu julga esse pai, se tu rejeita o pai dele, no caso, né? Faz muito sentido, muito, total sentido. Ok, então vamos lá. Eita, tá quase caindo de novo. Tá.
o que acontece normalmente? Gente, esse dilema aqui é meio da família brasileira, né? A mãe sofre lá com o pai. Aí não tô falando no caso de eu, homem, né? Eu, homem, meio que me uno à minha mãe. Aí é uma mistura, entende? Uma parte minha sentia pena da minha mãe precisa de mim, vou cuidar dela. Mas uma outra parte minha, e essa normalmente é bem inconsciente, e é essa que vai desencadear a traição lá na frente, tá? Uma outra bem inconsciente se ressente e sente raiva da minha mãe olhar o meu pai com maus olhos e, consequentemente, eu. Aí tu vive uma relação meio que de amor e ódio, né? Gente, com os nossos pais não é isso que a gente sente? Não são normalmente figuras que a gente nutre um profundo amor, mas do outro lado odeia e sente raiva. E tem uma função, porque os nossos pais nos preparam para a vida. Nos preparam para todas as experiências que existem, desde da experiência mais luz até a experiência mais sombra. Então, com eles, a gente vive tudo isso para quando a gente vai para o mundo, a gente está pronto. Já sei como é que é odiar alguém, já sei como é amar. Então, aprende a administrar isso. Então, o homem, mais conhecido como o filhinho da mamãe, já ouviram falar desse termo? O que mais existem, não vou dizer no mundo, mas no Brasil, sem dúvida, são filhinhos da mamãe. Homens que ainda estão no campo de influência materna. Porque é meio que em X, né? Os homens tendem a ter uma caída pela mãe, as mulheres tendem a ter uma caída pelo pai. O filho, no caso, né? Mãe, filha, pai. E eu era o filhinho da mamãe. Fiquei lá casadinho com a minha mãe e tal, só que uma parte minha sentia muita raiva dela, oculta. Imaginem que a minha mãe é a primeira referência de feminino que eu tenho. E é essa primeira referência de feminino que determinará a forma através da qual eu vou me relacionar com todos os outros femininos, com todas as outras mulheres que se surgirem. Assim como meu pai, a mesma coisa. A relação que eu estabeleci com ele, os dilemas que eu tenho com ele, eu vou arrastar para todas as relações com os outros homens. Só que, gente, tudo isso que eu estou falando aqui, tu não vai perceber tentando pensar assim, ó. Isso é muito oculto. 95% da sua mente é inconsciente. Eu estou falando desse território aqui, ó. Inconsciente, assim, lembra do iceberg? A camada que tu não vê. É isso que acontece aqui por baixo. Tá? Tô construindo para chegar por que o Cauê traía lá as mulheres. Então o Cauê nutria muita raiva da minha mãe. E por não, imagina, aí é uma dualidade, né? Eu vejo minha mãe lá, de alguma forma eu julgo que ela tá sofrendo, que ela é frágil, não, eu tenho que cuidar dela, mas uma parte minha tem raiva dela, talvez quisesse dizer um monte de coisa, mas aí não diz, né? Porque é minha mãe e tadinha, ela tá sofrendo. Aí o que o homem faz? Normalmente esse homem, ele tem dois caminhos, tá? O filho da mamãe, ou ele vai ser vou usar uns termos, umas caixinhas aí que eu não gosto muito, mas elas ilustram bem. Ou esse homem vai ser o nice guy, já ouviram falar? Nice guy, a tradução seria o carinha legal. Sabe aquele homem do friend zone? Que é mais amigo das mulheres, é mais, né, feminino, não tem aquela força masculina, aí até deseja ter algumas mulheres, mas a coisa nunca avança, porque ele não tem jeito, né? É o tipo de homem que já tem a mulher da vida dele, que é a mãe. É o homem que tende a ter uma caída maior pela mãe. Acha a mãe perfeita em vários aspectos. Então ele inconscientemente não dá lugar para outras mulheres e por isso que ele não desenvolve a sua habilidade de conquistar, caçar outras mulheres porque ele já está satisfeito. Tá? Esse é o nice guy. E de novo, gente, isso é inconsciente. Tu vai perguntar pro nice guy, ele vai dizer, pô, quero tanto ver alguma coisa, mas nunca vai, ele tava lá, sei lá, ia tentar ficar, beijar a guria, mas não rolou, ela foi embora, só quer amizade. Ele está em sofrimento na superfície. No profundo é isso que está rodando. Já tem a mulher da minha vida, a minha mãe. Normalmente ele vai trazer várias narrativas. É aquela mãe que, sei lá, lava a roupa dele até 20, 30 anos, meu filho querido, é bonitinho, é isso. Faz tudo pelo filho. Por isso que ele tem muito medo de perder todos esses cuidados. Tudo isso que a mãe provê. Então, não, uma outra mulher talvez não me dê isso, vou ficar aqui com ela. Tá? Nice guy. Na outra polaridade, na outra extremidade do espectro, está o Dom Juan.
Já viram por aí? O Dom Juan, o sedutor? Eu era esse cara. O Dom Juan é aquele que nutre uma raiva grande, secreta, oculta, da mãe. E o que ele faz com essa raiva, com essa sede de vingança da mãe? Ele se vinga nas outras mulheres. Né? O que o sedutor Deus Dom Juan faz, né? O famoso Big Doce. Ele vai lá e conquista e depois some do mapa, não? Umas coisas assim? Pra quê? Fazer a mulher sofrer. E por que ele se desenvolve muito na arte da sedução? Porque a sedução é uma coisa bem do feminino, de certa forma, né? A ação de seduzir. Como ele está no campo de influência materno aqui, ele se torna ótimo com as palavras. E aí as mulheres que têm questões com o pai delas, aí é um prato cheio para eles. E, gente, o Dom Juan também está nesse mesmo lugar de sofrimento. Não pense que o Dom Juan está feliz da vida. Falo aqui por mim, tá? Falo por mim. Não pense que o cara aí que tem várias mulheres está se dando bem no profundo, na calada da noite, sozinho no quarto dele, ele e o travesseiro, ele está sofrendo igual a todo mundo. É só o jeito Dom Juan de sofrer. Aí ele machuca uma mulher, aí quando ele vê que ele machuca uma mulher, ele sofre também, porque enxerga ali também a figura da mãe. Então ele vive essa dualidade, sabe? Que nem a dualidade que ele vive com a mãe, de amor, ódio e vingança, ele vive o mesmo esquema com as mulheres. Amor, ódio e vingança. E sofre, é óbvio. Faz sentido isso, gente? Essa é a minha história. E é de muitos homens por aí. Certamente vocês já devem ter se deparado aí com o Dom Juan. Agora eu tô entendendo o meu ex-marido, Dom Juan. Gente, aproveito agora para falar, quem quer entender de forma mais profunda o seu dilema relacionado à traição ou a qualquer questão do amor, como eu escrevi aqui embaixo, eu estou oferecendo uma sessão de diagnóstico, que é um encontro de 1h30 comigo ou com algum especialista do meu time, onde durante 1h30 a gente senta e coloca a tua vida na mesa, não só amorosa, a gente olha também para aspectos profissionais, financeiros, de autocuidado, e ali a gente busca identificar, né, quais são os dilemas que tu está vivendo hoje e as causas ocultas e inconscientes, né, que estão por baixo desse iceberg, que estão te mantendo nesse lugar que está desconfortável, que tu não gosta, que tu quer mudar. E aí no final, munido dessas informações, desse rastreamento inconsciente, a gente te apresenta, né, um plano de solução para os dilemas que tu está vivendo. E no final, uma forma de tu colocar esse plano de solução em prática, auxiliado por mim, dentro de um programa que tem vários passos a serem seguidos, que misturam um atendimento, um olhar individual comigo e com o meu time, mas também encontros em grupos onde há um estudo, um processo educacional para uma mudança profunda de mentalidade. A combinação desses dois fatores, para mim, é o que tem a capacidade de nos levar para um lugar de uma profunda e real mudança. Se tu quer participar do processo seletivo para essa sessão de diagnóstico, é só tu comentar aqui embaixo, quero. Tu vai receber um link para preencher um formulário, uma aplicação, não um formulário, é uma aplicação que tem várias perguntas que já vão te convidar a refletir profundamente sobre a tua vida. E a partir das respostas a gente vai chamando as pessoas para fazer esse diagnóstico. Ok? Só comentar quero. Tu pode ser selecionado. Vamos lá. Entenderam então o esquema aqui do Cauê? E gente, falo por que eu quero trazer essa ideia de que não é só ser mau caráter, porque aí eu falo do meu lugar, gente, porque eu vivi isso até meus 30 anos, tá? Até os meus 30 anos eu sonhava em querer viver uma relação, em ter um amor como qualquer outra pessoa, mas não ia. Não é uma coisa que eu tô terceirizando a responsabilidade, não, isso era um padrão, eu não tinha o que fazer. Mas é meio que assim. Eu era tomado por impulsos que me levavam a fazer merda.
Sendo bem direto, que arruinavam e sabotavam tudo que eu tentava, muita luta, construir no amor. Por exemplo, quando eu traía alguém, essa pessoa ficava sabendo, ela tomava conhecimento e ela sofria horrores. Eu sofria em ver aquilo. Eu sofria em ver minha relação não indo pra frente. Só que dava um tempo, o que eu fazia? Tudo de novo. E de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Porque é um padrão inconsciente. Que nem eu falei de novo, do iceberg. É uma montanha gigantesca, velho. Esse dilema que eu tinha com a minha mãe, até meus 30 anos eu nunca tinha parado para olhar, tava detonando, não? Esse é um dos aspectos da nossa vida que um dilema com os nossos pais traz, tá? Mas ele vai arruinar várias outras partes da tua vida, profissional, financeira. Ok? Então tá, ó. Esse é um dos pontos. E, gente, de novo, eu falo isso que depois que eu resolvi essas questões, esses impulsos simplesmente sumiram. Não existe mais vontade, é uma coisa que não faz nem sentido, sabe? Eu penso assim, ó, cara, que sentido faz tu tá com alguém, tu buscar uma pessoa, correndo um risco de arruinar algo legal. Hoje eu olho pra isso assim, parece uma coisa que parece ter uma outra vida, gente. Real. Só que lá era o meu automático. Tá? Então, vamos sair da superficialidade de que achar que é mau caráter. Não que a pessoa não tenha que se responsabilizar pelas suas ações, é claro que tem. Mas é sobre entender o ser humano de forma mais holística, mais profunda, mais inteira. Entender que por trás de uma ação tem uma motivação. E se é uma ação que causa sofrimento e destruição lá fora, a motivação por trás é uma dor. Vocês acham que foi fácil para mim ver meu pai indo embora, minha mãe caindo numa depressão, eu tendo que meio que cuidar dela, não conseguindo fazer isso, tenho que cuidar da minha vida com vazio de pai, cadê meu pai? Não tá aqui, e a minha mãe, gente, muito sofrimento. Entende? Meu ex me traía até que resolveu ir com a última que ele estava se envolvendo. Então é sofrimento. Minha vida até meus 30 anos, gente, foi só sofrimento. Hoje é menos, eu sofro ainda, mas menos, bem menos. Agora vamos imaginar o lado oposto de vocês mulheres. Vou trazer a gente assim, ó, a causa mais comum. Não, vamos fazer a seguinte pergunta, né? Tá, Cauê, entendi o teu lado. Entendi o lado do homem de criar isso. Mas o que faz uma mulher cair na mão do Dom Juan? O que faz a mulher cair na mão do Dom Juan? Mas quando a pessoa não enxerga e não quer buscar resolver o que está errado, aí é problema dela, entendeu? É sempre o problema do outro. Agora, claro, se tu tá na relação sofrendo as consequências disso, aí é um problema teu e tu decidir o que tu faz com isso. Fica nessa relação, sai. Depois sua mãe ficou bem, se curou? Não, Fabiola. Não. Tá? O que faz uma mulher cair na mão do Dom Juan? Gente, no universo, tá? Ó, semelhante atrai semelhante. A gente atrai pessoas por compatibilidade, por frequência. Todos nós emanamos uma frequência para o universo que vem de um sistema de crenças, do que a gente pensa, sente e faz. Se tu, deu match com o Dom Juan, eu sei nem te conhecer, eu já sei que tu tem dilemas profundos com teu pai. Na mesma medida que o Dom Juan tem com a mãe. A mesma raiva reprimida, muitas vezes oculta, muitas vezes tu nem acessa essa raiva. Tu acha que não, imagina. Não, meu pai tá tudo bem, eu gosto dele. Não, tem umas coisinhas ali e tal, que eu não gostei, mas no geral, hoje me dou super bem com ele. Ó. Essas narrativas do que tá na superfície dos teus pensamentos. Que normalmente é muito pouco, comparado à imensidão do teu inconsciente. As raivas não elaboradas lá da tua criancinha, de quando teu pai fez isso ou aquilo, fica tudo registradinho no teu inconsciente. Reprimida, por isso que é uma raiva reprimida. Só que é projetada no outro, no sexo correspondente à figura do teu pai. No meu caso,
Então toda a raiva reprimida que eu tenho lá da minha mãe, eu vou para uma relação e jogo ela através desses jogos de vingança, numa tentativa de trazer isso à luz de alguma forma e curar. E vocês, mulheres, atraem um homem que vai lá, vai te colocar num lugar de decepção e vai te trair, para tu entrar em contato com uma super raiva. Quem foi traído aí? Não entrou em contato com uma raiva descomunal? Pensa aí, de parecer um búfalo cuspindo fogo? Porque essa raiva que tu sentiu não era só desse parceiro. Ela se somou a todas as outras raivas reprimidas e que tu viveu na relação com teu pai. Aí veio parece uma bomba atômica. Ou seja, papo de adulto e profundo, hein? No profundo, esse homem está a teu serviço de revelar os dilemas que tu tem na relação com teu pai. Assim como eu, Cauê, ao fazer as mulheres sofrerem, ali eu revelava os dilemas que eu tinha na relação com a minha mãe. Porque eu sofria junto, no final das contas. Faz sentido, gente? Vou repetir. Se tu atraiu alguém que te trai, nesse caso do Dom Juan, nós, do mundo, quem compreende a natureza de funcionamento da nossa psique, que entende das leis universais que regem as relações, sabemos que tu tem profundos dilemas na relação com seu pai, que precisam ser vistos e curados para que tu não precise mais atrair dor. É simples assim, ó. Se eu estou atraindo dor, há dor dentro de mim que eu não consigo ver, que eu nego ver. Por isso que o universo se encarrega de enviar alguém e me mostrar. Normalmente, o dilema que as mulheres vivem quando atraem frequentemente, recorrentemente parceiros que traem, elas viram lá atrás a mãe sofrendo na mão do pai. E ali tomaram partido pela mãe. Aí eu ferrou, entende? No momento que tu toma partido da tua mãe pelo que ela viveu, tu rejeita o teu pai, tu exclui o masculino. E estás ao mesmo tempo excluindo metade tua, tá? Porque tu é metade o teu pai e metade o masculino. Tem uma lei sistêmica dentro das constelações familiares que vai dizer que toda exclusão gera uma compensação. O universo não tolera exclusões. Tudo faz parte, tudo tem um porquê, tudo está a serviço de mais vida. E aí se eu excluo esse masculino, essa figura do meu pai, assim, gente, certeza que tu não vai viver paz alguma com nenhum outro homem. Porque a principal referência de masculino não tem um lugar dentro de ti que outro homem vai ter. Não vai. Inconscientemente tu vai criar infinitas formas de autossabotagens, tu vai entrar numa relação e sair em seguida, tu vai atrair esses homens que vão embora, que te distratam, que não te valorizam, que não olham pra ti, vão atrair a respectiva, a mesma exclusão que tu faz ao masculino, tu vai viver com ele. Tu vai atrair homens que te excluem também. Quando alguém diz assim, não me sinto vista, não me sinto valorizada, não me sinto admirada, o que esse homem está fazendo? Ele está te excluindo. Né? Então não é importante, o que vem de ti não é importante, o que tu sente não é importante, as tuas necessidades não são importantes, o que tu pensa não é importante. Isso é uma exclusão, não é? Entenda que na mesma medida, inconscientemente, tu exclui ele. Gente, eu cansei de atender casais. Eu não atendo casais, tá? Simultaneamente. Eu atendo o homem isoladamente, depois eu atendo a mulher isoladamente. Cansei de ver as mesmas reclamações. Sim, de dias de eu atender a mulher e, sei lá, o homem vir no outro dia. Aí a reclamação da mulher era, ele não me ouve. Eu falo, sempre ele que tá certo. Aí no outro dia, vem o homem. Cauê, eu não aguento mais, ela não me ouve. Eu falo, é tudo do jeito dela.
Interessante, né? Um exclui o outro. Ali ambos trazem dilemas e exclusões aos seus respectivos pais. E não conseguem dar um lugar um ao outro na relação, por isso que a relação nunca avança. Porque ambos excluem um ao outro. Vocês acham mesmo que existe uma relação em que alguém é super compreensivo, valoriza, vê, admira, e o outro não? Gente, esqueçam a ideia, tá? Do vilão e do mocinho. Isso é só nas novelas. E nem assim é mais. Hoje em dia as séries estão muito atualizadas. Tem uma série, inclusive, que eu muito sugiro vocês assistirem. Pra mim foi a melhor série que tem. This Is Us. Já ouviram falar? Aquilo é uma série real. Vida real. Todo mundo tem luz e sombra. Essa ideia de que alguém é totalmente bom e o outro é totalmente ruim é do filme lá que tu assistiu. Normalmente quem é o mocinho é a gente, né? Ele não me ouve. Porque é engraçado a gente falar isso, né? Ele não me ouve, né? Eu falo tudo. Certamente esse homem, quando dizem não me ouve, ele tá falando alguma coisa que faz sentido pra ele. A outra aqui segue rejeitando o que ele fala e quer que a minha verdade prevaleça, mas ele segue trazendo a verdade dele. Ele fica esse embate. Os dois ficam enrijecidos do seu ponto de vista e não há uma troca, não há construção, não há flexibilidade, não há crescimento. Só que aqui que eu quero que vocês entendam. O dilema oculto por trás disso não está neles dois. O dilema vem lá de trás. Papai e mamãe. Gente, gravem isso assim, ó. Enquanto a relação de vocês não estiver resolvida com os pais de vocês, a tua vida não vai andar. No sentido amoroso, profissional, financeiro. Como você escreve o nome dessa série em inglês? This Is Us. Isso somos nós. Várias outras séries já estão assim. Numa ideia que todo mundo é luz e sombra. O mundo está mudando, isso me deixa feliz, tá? Mas a gente for pegar coisas mais antigas, pega as novelas lá. A gente foi criado, o paradigma, o inconsciente coletivo brasileiro era em novelas. As novelas sempre tinham mocinho e vilão, não é? Sempre. Uma grande ilusão. Só que isso, pum, se cristalizou na nossa estrutura inconsciente e é assim que a gente enxerga a realidade. Mocinho e vilão, mocinho e vilão, mocinho e vilão, mocinho e vilão. Só que isso é irreal. Não retrata a realidade como ela é. E como resolve essa relação com os pais? Comenta quero aqui, ó. Comenta quero que tu pode ser selecionada para passar por uma sessão de diagnóstico. Em 1h30 a gente vai botar a tua vida na mesa. Identificar um ponto A, o que tu está vivendo hoje, sobretudo os desafios. No segundo momento a gente identifica um ponto B, que realidade tu gostaria de estar vivendo, mas ainda não está. Através do meu olhar terapêutico ou de alguém do meu time de especialistas, a gente vai identificar o que tem entre esse ponto A e esse ponto B. Que muro é esse que não me deixa passar para lá? São esses bloqueios e causas inconscientes. É isso que me impede de atravessar e viver a realidade que eu quero. A partir dessas informações, a gente cria um plano de ação, de solução para remover esses obstáculos aqui ocultos e inconscientes através de técnicas de cura energética extremamente poderosas. E te apresenta no final uma forma de tu colocar esse plano de solução em prática, auxiliado por mim e o meu time, dentro de um programa que tem várias etapas, que me debrucei por meses para estruturar, para trabalhar as questões com os pais que eu estou falando ali, criança interior, dinâmicas dos relacionamentos, comunicação, gente, tudo. É um programa que dura meses, tá? Porque se tu quer realmente te transformar, tu precisa botar muito da tua energia nisso. É um processo a ser atravessado para uma real mudança do cabeção aqui, da mentalidade, das lentes que tu enxerga a vida. Comenta quero que eu te ajudo. Sou órfão, mas mesmo assim provavelmente trago cargas da ancestralidade. Sim, gente, o fato de vocês não terem conhecido seus pais ou não, todo esse processo de cura pode ser feito, porque existe uma relação com os teus pais. Se tu não conheceu eles, essa relação é estabelecida a partir do quê? Da falta, da ausência, do abandono, da rejeição. Existe uma imagem interior criada do que são esses pais. E normalmente diante, de ser órfão, que nem a gente falou, é uma imagem denegrida, ruim, de julgamentos e condenações.
A gente precisa mudar o quê? Esses pais? Não, a gente não tem como mudar eles. A gente muda o quê? A imagem interior que a gente tem deles. E para isso a gente precisa estudar profundamente aí, né, o bom e velho autoconhecimento, entender de forma profunda a natureza humana, que quando a gente entende o ser humano de forma profunda, que nem eu trouxe aqui a minha história, a gente começa a aceitar mais ele. A gente começa a entender que ninguém faz nada por mal. Quem fere, ferido está. E quem joga dor pro mundo, tem dor dentro. Quem joga amor pro mundo, tem amor. Quem fere, ferido está. Quem cura, curado foi. Entende? E aí tu começa, tá, entendi, tá, é só um ser humano. Aí tu começa a ir para um lugar de maior aceitação, tu faz trabalhos de curar os traumas, tudo isso que tu viveu na infância, a gente vai lá, faz vários resgates, liberação dessas memórias de dor, emocionais e de traumas do teu sistema. Hoje, graças a Deus, existem infinitas técnicas para fazer isso. As técnicas que eu utilizo, gente, são extremamente poderosas. Quem aí, se tem alguém na live aí, que está dentro da mentoria ou que já passou por trabalhos comigo, comenta aí. Tu, Lauriane, acabei de ver aí, ó. Como foi a experiência com as técnicas de cura energética para vocês? Comentem aí para quem não tem ideia. O que mudou na vida de vocês quando vocês trabalharam a relação com os pais? Eu vi que tinha uns mentorados aí. Estão ainda aí? Se estão, comentem para a galera ter uma proporção do trabalho. Faz sentido tudo isso que você está dizendo, muito bom. E problemas entre mãe e filha têm o mesmo efeito em relacionamentos, Cauê? Sim! Muito efeitos. A Lara colocou, maravilhosas, ó, muita libertação. Porque, gente, ó, sabe aquele homem que você sonha chegar? Que chegue? Aquele homem é o que chega muito pra mim, né? Lá na sessão diagnóstico, as narrativas que eu mais ouço das mulheres é eu queria um homem parceiro, protetor, comprometido, responsável, companheiro que esteja do meu lado, um homem mesmo com traços masculinos que assuma a frente de diversas coisas. Esse homem que tu deseja, ó, essas características são de um masculino equilibrado, de um masculino maduro, certamente de um homem que passou por um profundo processo de cura, de ressignificação de todas essas questões que a gente está levantando aqui, tá? Para tu atrair esse homem, o que tu acha que tu tem que ser? Partindo do princípio do que eu trouxe agora, né? De uma lei universal que diz que semelhante atrai semelhante, em níveis evolutivos. Semelhante atrai semelhante. Você está falando de um homem maduro, com todas essas características, né? Entre nós, foda. Quem tu acha que tu tem que ser para chegar nele? Uma mulher, certo? Uma mulher. Madura. E se tu quer essas características, né, maduras do masculino, tu precisa desenvolver e expressar as características de um feminino maduro. O que não é nada simples, tá? Porque esse homem que a gente tá falando aqui, sei lá onde tu vai encontrar. Mas existe. E como que eu me torno mulher, Cauê? Como que um homem se torna homem? Aí te falo pela minha experiência. O que eu tive que fazer? Antes eu vou falar de mim. O que eu tive que fazer? O que eu trabalhei? Para sair do Dom Juan lá, que eu era um menino, tá? O Dom Juan é um menino. Eu era um menino, casado energeticamente com a minha mãe, que nutria uma raiva reprimida com ela e um ódio misturado com amor e pena. Rejeitava o meu pai. Eu excluía o meu pai, que é a referência de masculino. Dessa forma eu jamais vou conseguir ser homem. Se tu exclui... Tá, não quero entrar no de vocês ainda. Mas se eu, Cauê, excluo o homem, eu vou conseguir ser homem? Se eu excluo a fonte do meu masculino, jamais. Eu vou ter meu masculino todo em desordem. Dito e feito. Então eu precisei me desligar energeticamente da minha mãe, trabalhar todas as raivas e ressentimentos que eu tinha dela para não dar espaço para eu olhar com meu pai. Todas as frases que eu ouvia dela, tu é igual ao meu pai, que doíam na minha alma. Então trabalhei tudo isso. Depois de me desprender da minha mãe, eu fui lá buscar a força do meu pai. Tanto que, para vocês terem ideia, gente, eu fiquei 4 anos da minha vida sem falar com meu pai. Eu excluí ele mesmo. Esse cara é mau caráter, não quero saber dele. Só que depois eu me curar e começar a entender tudo isso, surgiu um ímpeto dentro de mim de me reconectar a ele.
E eu conheci um pai totalmente diferente. Porque antes o pai que eu olhava era através das lentes de dor da minha mãe. Mas quando eu tirei essas lentes, tá, deixa eu ver aqui, ó. Nossa, cara, pô, uma outra pessoa. Se vocês curarem, gente, a relação com os pais de vocês, é bem provável que vocês vão encontrar um outro pai. Jamais visto. Giz, boa noite. Muda real. O meu pai de vilão se tornou um dos caras mais amorosos que eu já vi. Tem ideia disso? E eu me reconectei com ele. Ao me reconectar com ele, eu comecei a beber do masculino dele. Beber, e não importa como ele expressa o masculino. Teu pai pode ser alguém bem torto, mas ele tem a essência do masculino que tu precisa no profundo dele. E é esse profundo que tu precisa te reconectando. E para isso tu precisa o quê? Aceitar ele como ele é. Soltar todas as fantasias da tua criança, dele ser o herói, o pai perfeito. É tu entender que ele é um homem tão comum quanto todos os outros. E assim eu fui ressignificando essa relação. E óbvio que eu sigo ressignificando. Isso tá longe de estar num nível de perfeição, mas mudou. Mudou muito. Quando eu soltei tudo isso, gente, pum! De novo, gente, o impulso de trair sumiu. Ele não existe. Eu olho para ele, eu acho um absurdo. Tanto que eu me envergonho do meu passado. Não me envergonho tanto que eu estou compartilhando com vocês aqui. Isso mostra que está, de certa forma, bem trabalhado. Mas sempre tem umas coisinhas para olhar. E isso fez com que, pum, dei um lugar, né? Me desprendi da minha mãe, parei de querer me vingar da minha mãe, eu parei de fazer isso nas mulheres. Não tinha mais a raiva reprimida para eu projetar. Ainda tem, gente. Tá? Eu quero que vocês entendam que essa cura não está 100% feita, mas quero que vocês entendam um enredo e que caminho vocês têm que trilhar. Então eu já paro, esse ímpeto de me vingar das mulheres loucamente sumiu. E eu, tomando a energia do meu pai, eu consegui assumir um lugar mais masculino e de homem e naturalmente atrair uma mulher, bem mulher, que uma mulher também é terapeuta, porque não conhece minha mulher, a Pamela, ela se trabalha horrores há muito tempo, já ressignificou em muito as questões com os pais dela e hoje a gente consegue viver um pro outro sem excluir tanto o outro, sem criar tanto conflitos. No caso de vocês, mulheres, expliquei a minha trajetória. Por que eu estou falando tudo isso, tá? Porque alguém perguntou, tá, Cauê, e minha relação com a minha mãe? Como é que escreveram aqui? Simone, vou apertar esse feedback aqui, ó. Já mudou, quando eu perguntei pra Simone, alguém fala aí da potência das técnicas energéticas, a Simone botou, já mudou tanta coisa na mentoria, crenças, carências, questões financeiras, autoestima, prosperidade, toda a cura reflete em todos os campos da nossa vida. Tá aí a Simone falando um pouquinho do meu trabalho, tá? Reforço, quer saber mais do meu trabalho? Que eu te apresente essa mentoria junto com um plano de ação personalizado para ti, sem custo, comenta quero aqui, tá? Mas agora eu quero achar onde alguém falou da mãe e filha. Tá, não vi. Alguém falou ali, tenho dilemas com a minha mãe. Eu quero chegar aqui que se tu tem dilemas com a tua mãe, tu nunca vai conseguir te tornar mulher. Assim como eu, enquanto excluía o meu pai e tinha dilemas com ele, sempre era um menino. Ainda sou um menino em vários aspectos, mas em alguns já atingi um lugar de mais maturidade. Por quê? Porque a tua mãe é a fonte, a grande representação do sagrado feminino. Ela que te gerou, ela que te deu a vida. O teu inconsciente é feito dela. Olha que interessante. Fui eu, tá. Entendeu? Então, enquanto tu tiver dilemas com a tua mãe, eu tenho que ser bem sincero contigo. Tu vai ser uma menina. E enquanto tu for uma menina, tu vai atrair meninos. Os dons Juans, no exemplo que eu dei. Caras que não querem compromisso, que não te valorizam. Todo aquele blá 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 que a gente conhece. Ó, a Renata é outra mentorada, ela botou assim, ó, o movimento energético é bem diferente da teoria. A teoria é super importante para trazer à luz essas sombras. Entender, mas ressignificar de fato só é possível com as técnicas. São libertadoras. Perfeito, Renata. Amei, porque esse é um princípio que eu tenho. Gente, essas dores emocionais, esses ressentimentos, essas mágoas, traumas que vocês trazem na relação com os pais de vocês, a gente não resolve conversando. Essa live aqui é muito rica? Conscientemente eu consigo entender
muita coisa. Mas para mexer nesse mundo inconsciente aí, a gente precisa de técnicas que acessem esse lugar. Porque os teus traumas e dores não estão no teu intelecto, não estão nessa compreensão racional da realidade. Estão no teu corpo, no teu coração, nos teus órgãos, no teu mundo emocional. E eu encontrei técnicas que mudaram completamente a minha percepção de realidade e curaram essas questões, que são as mesmas que eu ofereço hoje para o mundo, talvez para você. Concluindo, consegui em 2 sessões o que não consegui em 2 anos de terapia. Deixa eu printar isso aqui. Muito bom, Renato. Foi o que aconteceu comigo, gente. É um processo que leva tempo? É. A Giz colocou, né? Se fosse só no intelecto, seria relativamente fácil. Exatamente, gente. Se fosse o intelecto que decidisse a nossa vida, tava todo mundo comendo bem, tava todo mundo indo na academia, todo mundo se amando, fazendo o certo. Só que não. Eu quero, eu também. Pri, se tu quer, você tem que colocar quero, tá? Comentem quero, que tem uma automação que vai mandar um link para vocês preencherem uma aplicação para essa sessão de diagnóstico. Não tem custo. Em 1h30 a gente bota a tua vida na mesa e te apresenta um plano de solução personalizado para os teus dilemas. Depois de uma sessão sobre um ponto trabalhado, tive na prática um retorno positivo em pouco tempo. Eu adoro as sessões com o Cauê. Gratidão, Luciane. Tá? O que faltou aí? Falei do Cauê, para me tornar homem tem que curar a relação com meu pai. Na realidade a gente tem que curar a relação com os 2 pais, tá? Mas para vocês mulheres expressarem a maior potência que há em vocês, que é o feminino, é mãe. Mãe e ancestrais, né? Que a mãe é o grande portal, só que atrás da mãe tem avó, bisavó. Mas se pela mãe ali tu já tropeça, imagina que assim, ó, dentro de nós, reconhecem isso? Existe uma energia masculina e feminina, dentro de todos nós, independentemente do gênero. Imagina, gente, que o meu masculino, no caso, vem do meu pai. Como a nascente de um rio, é uma energia que flui em mim e pode explorar, florescer para eu expressar. A energia feminina vem da minha mãe e mulheres, pai e homens. E também flui até mim. O que determina a qualidade desse fluxo de energia que me preenche e se expressa, transborda através de mim, é a qualidade da relação que eu tenho com os meus pais. Não a relação propriamente dita de convivência, entende? Mas a imagem interior que eu tenho deles. Se é uma imagem de aceitação, de agradecimento porque eles me trouxeram, essa nascente desse rio flui assim, ó, uma cachoeira. Agora, se eu tenho dilemas e rejeições, reivindicações contra eles, pum! Esse fluxo não vai. Às vezes está só uma gotinha pingando assim, ó, pim, pim. Aí eu não tenho força para as minhas relações. Eu chego, aí eu intelectualmente quero viver um monte de coisa, atrair o parceiro XYZ, faço uma lista de pré-requisitos, um homem assim, assado, uma mulher assim, assado, só que não acontece. Chega uma outra coisa. Por quê? Porque eu tô fragmentado, eu não tô inteiro, eu não tô na minha plena potência. Masculino e feminino, adulto, maduro. É isso que a gente tem que encontrar. Antes de pensar em ir para uma relação, se pergunte, eu estou na minha plena potência? Eu acesso uma plenitude sozinho? Essas energias se manifestam em mim, meu feminino está em ordem, eu sinto a vida, eu tenho intuição por que caminho seguir, eu tenho a força do masculino de materializar, de agir, de expandir, de construir? Não, eu só procrastino, minhas emoções são uma bagunça, eu estou sempre numa confusão, nunca sei para que caminho eu vou para lá, vou para cá, é um monte de dúvida. Atraio alguém tão bagunçado quanto eu, com comportamentos imaturos e infantis. Isso diz que eu também sou imaturo e infantil. Eu já tenho. E eu também tive avanço que não tive em anos de análise. Boa, Cris. Cris. Eu li o Cris embaixo. Boa, Pri. Bom te ver por aqui. Gente, eu acho que é isso, né? 2018. Dá pra falar mais sobre esse tema, vocês querem? Eu posso fazer uma outra live. Na quinta de manhã eu tenho horário, às 8 horas. Porque eu trouxe uma das causas da traição, né? Um fio da meada, tem vários outros mais. Mas a grande mensagem que eu quero que vocês
integrem aqui, é que está numa camada muito mais profunda do que caráter. Precisa ser visto com amor, com acolhimento, com compaixão. Falo por mim, enquanto eu não olhei com compaixão para mim também, eu não resolvi isso. Cleusa, querida, boa noite. Tá, minha gente, essa live vai ficar gravada. Querem encaminhar para quem vocês sintam aí que vive esse dilema, atrai homens, os Dom Juans aí, que nem eu usei bastante o exemplo. Cara, hoje eu falei bem dos homens que traem, né? Eu poderia falar das mulheres que traem, que é a mesma novela, tá? Mesma novela. É o mesmo enredo aí, parecido com a minha, só invertam os lados. Eu vou falar mais desse tema, tá me vindo. Tá? Encaminha a live que o Instagram encaminha a gravação pra lá. E é isso, minha gente. Quem tá assistindo gravado pode comentar quero também no post da gravação, que tu vai receber a aplicação também. E quem sabe te encontro do outro lado da cura. Gratidão a todos. Boa noite.